Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes e hoje eu tenho uma convidada, como todos os nossos convidados são super especiais, hoje eu tenho a Silvia Dorian, ela é instrutora de yoga e meditação, ela é facilitadora de experiências de autoconhecimento, faz um trabalho muito bonito a partir da canoagem. O Lourinho, inclusive, já participou, né, Lourinho? Já participou. E você sabe, se você que está assistindo pela primeira vez, já não conhece o Lourinho, mas você vai conhecer. A gente fala muito dele aqui, ele é o nosso tudo aqui, ele faz todo o trabalho conosco aqui, inclusive de cinegrafia. E é um grande companheiro. E ele já foi fazer o teste lá, o trabalho da Silvia, e ele chegou dizendo para mim, trabalho maravilhoso. Por isso que a Silvia está aqui hoje conosco. Vanderlei. Olha, e ainda tem mais uma coisinha, Silvia. Ainda tem aqui que eu vou tomar aqui a kombucha, né? Ao vivo e em cores, daqui a pouquinho aqui. E dizem que essa daqui, o Lourinho me disse que essa é a melhor que ele já tomou. Então, eu tomei uma vez, em janeiro agora, eu tomei lá na Colômbia. Então eu vou tomar essa aqui, pela cara dela, parece que ela é da boa mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Silvia, Vanderlei, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, uma honra estar aqui, uma honra participar desse diálogo. Tenho certeza que será maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso e sabendo que você é uma pessoa prendada. Olha, ainda tem aqui o livro dela que está saindo, tá? Que isso aqui é só uma amostra. E meu filho namora com João e minha filha com Maria, do medo à aceitação, um caminho de respeito e conexão entre pais e filhos LGBTQIAPN+. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre o livro, que vai ser lançado dia 16 de maio. Onde vai ser, Silvia? Vai ser no Átrio, lá no Quinta de Pedras, na Casa do Sal. Olha aí, tá vendo? O negócio é muito legal. E é um assunto importantíssimo nos dias de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Silvia, depois de mais de 30 anos de prática, o que é que ainda te encanta no yoga? Me encanta a possibilidade de entender que a vida é permanente, que tudo muda o tempo todo e quanto mais nós aceitamos o que a vida traz com flexibilidade, mais a gente consegue fluir tranquilamente na vida. Como é que você definiria para alguém que nunca teve contato com yoga, assim de modo simples, assim, em uma frase, o que é yoga? Yoga é um caminho para dentro de nós mesmos. É aquele momento que a gente para e percebe para onde a gente precisa olhar. Interessante. Como a gente estava falando aqui em off, Sim. Tem muito da coisa psicológica aí, né? Demais, Total. né? O olhar para dentro, o se conhecer, o autoconhecimento. Em que momento da vida deixou de ser apenas uma prática para você e se tornou um propósito, yoga? Normalmente a vida ensina a gente pela dor ou pelo amor. Então, às vezes vivemos situações, todos nós vivemos situações, onde nós precisamos parar, refletir e muitas vezes recalcular a rota. O yoga para mim entrou no período da minha vida onde eu precisava ter mais cuidado comigo mesma para que eu pudesse então, como mãe, né, como esposa, como amiga, ser uma boa cuidadora. Porque, Vanderlei, nós não conseguimos cuidar de ninguém se nós não estivermos bem. E foi verdade. nesse instante que a minha conexão fluiu com o yoga. É verdade. Tem uma frase do próprio Cristo, né, que ele diz que ama o próximo como a ti mesmo. Se você não conseguir se amar, Exatamente. né, o pressuposto é você, para amar o outro, se amar. Com certeza. Se você não se ama, não se cuida, não cuida do teu corpo, não cuida do teu interior, não cuida da tua mente, como é que você vai ter capacidade de cuidar do outro, né? Fica difícil. Né? Uma pergunta que eu sei que ela é bem simplista até, mas é para deixar as coisas bem claras, né?
Yoga é religião? Olha, eu quero te dizer que se existe um ponto na prática do yoga que muitas vezes cria esses questionamentos, é essa pergunta. Porque na realidade existe uma vertente do yoga que se chama Bhakti Yoga, que é um yoga de devoção, que é o yoga praticado lá na Índia. Algumas pessoas, obviamente, trouxeram para o Brasil, mas de uma maneira geral, o yoga é uma filosofia de vida, não é uma religião. É um estudo profundo do autoconhecimento e existem pilares, né? Meditação, respiração, uma alimentação saudável, uma capacidade de silenciar e de relaxar. Então, essas são as bases do yoga. O resto é que todo mundo... O resto é invenção. Exatamente. Mas tem coisas que... Vou entrar de novo nessa questão, que é também a minha área, porque a yoga é uma filosofia prática, né, de vida. Exatamente, prática. Assim como o próprio Jesus viveu aqui, tendo uma prática de vida que devia ser imitada. A partir disso, teve gente que criou ou criaram religiões a partir disso, usando o nome dele e algumas práticas, vamos dizer assim, dele, misturadas com outras práticas que não tinham muito a ver com ele ou não tem muito a ver com ele, e tal que tá. Exatamente. Então acontece em tudo, inclusive no yoga também, né? Mas muita gente associa o yoga apenas a posturas, né? Posturas físicas. O que é que está além disso? O que é que a gente pode, para entender? Olha, Vanderlei, às vezes a pessoa olha o yoga e aí vê aquelas posturas muito circenses, aquela coreografia lindíssima, aquelas pessoas magras, né, muito flexíveis. E aí, às vezes até elas pensam, meu Deus, eu não vou fazer isso nunca, né? Isso é uma forma de interpretar. Mas o yoga, ele nos convida, sabe, Vanderlei, a olhar para nós com verdade. Sabe aquela história, conheça a verdade e a verdade vos libertará? Sim, sim. O nosso corpo, ele é reflexo do que a gente escolhe fazer com ele. Eu escolho o que fazer com esse corpo. Então, se eu sou uma pessoa que eu não cuido da minha alimentação, eu não cuido do meu sono, eu não cuido das minhas emoções, eu não cuido da minha mente e eu não cuido da minha espiritualidade, em algum momento vai dar ruim. Concorda? Vai dar ruim. Com certeza. Então, quando a gente acredita... Eu vou me tornando um zumbi, né? Exatamente. Quando eu vivo, experiencio na minha prática de yoga, que eu preciso cuidar desses pilares, eu tô tirando essa estigma de atividade física e tô levando o yoga para minha rotina, para as minhas relações. Porque eu sempre falo para os meus alunos que o yoga não acontece na sala. Ele acontece quando eu me torno uma pessoa mais empática, mais gentil, mais educada, mais compreensiva, menos bélica, menos reativa, menos agressiva. Ele me leva para uma condição de entender que a minha transformação ela precisa ser interna. É a exteriorização da prática do yoga. Exatamente, né? É isso no viver, mesmo. Né? No viver. No diário. Interessante, porque a gente tem realmente esse pensamento. Eu, quando pensava em yoga também, eu estou começando a desconstruir isso agora. Porque eu sou o cara que eu faço hoje academia, mas tem exercício que eu digo, não vamos por aí, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha, lá em casa os meninos eram pequenos, meus dois filhos, e eu pedia para eles pegar meu sapato embaixo da mesa. Eu digo, pega aqui, porque eu não gosto de me abaixar. Não gosto de me ajoelhar. Então já pensou, eu fico me imaginando tendo que dobrar as pernas, né? Puxa para cá, puxa para lá. Só o que eu imaginava, eu digo, rapaz, eu não vou fazer um negócio dele. Nem? Tu fez? Fez, Lourinho. Ele disse que puxou. Tu fez, Lourinho? Conseguiu? Ah, tá. Vanderlei, mas uma 10 tentativas, um acerto, tá bom. Uma colocação para você que uma das coisas mais importantes
na nossa vida é a nossa mobilidade. Sim, sim. Uma mobilidade articular Por isso saudável que eu estou tentando. vai te garantir uma qualidade de vida muito grande. Por isso que eu estou tentando, mas é isso que eu estou tentando fazer. Vamos logo fazer uma aula e depois eu vou contar para o pessoal como é que foi. Mas se você não me convida, eu já me ia autoconvidar. Pois já está convidado. Porque eu já estou, mas eu vou levar o Lourinho comigo. Se ele disse, não, eu quero que você bota a Loura para filmar, eu quero ver você junto comigo, desconjuntando junto comigo. Mas foi a Loura e o Lourinho, foram logo os dois na aula. Foi, né? Puxa. Foi, beleza. Ele chegou aqui comigo todo emocionado, falando, meu Deus do céu. Eu ia perguntar justamente isso, mas né, existe algum equívoco comum, né? São esses, né, que a gente vê. Exatamente. E aí você fala muito sobre essa conexão corpo, mente, emoções. Me diz uma coisa, onde as pessoas falham mais nessas questões? Corpo, emoção, mente. Onde é? Elas falham quando elas não ouvem o que o corpo traz. O nosso corpo, ele é a somatização das nossas emoções. É no corpo que a gente sente raiva, alegria, tristeza, angústia, euforia. O nosso corpo, ele centraliza tudo que nós vivemos. E muitas vezes o corpo está te falando, tem alguma coisa que não está legal. Aí o que você faz? Procura alguma coisa fora para se distrair. Ou você vai numa farmácia se estiver com algum desconforto, uma dor no estômago que não passa, uma dor de cabeça constante, uma tensão na cervical. São sinais que o corpo está te dando, ele está gritando para você que algo precisa ser visto. É verdade. Tem uma pesquisa que eu vi num livro que eu tenho, tinha alguma coisa no nome dele, é um psicólogo norte-americano, e o livro é bem antigo, o livro é de 1974, foi até um professor meu que me deu. Na verdade ele não deu, ele estava oferecendo, eu fui lá e peguei. Oferecendo livro para os alunos na ocasião, eu peguei. E ele diz lá em 74, ele diz lá que 81, na pesquisa que ele fez, 81%, nunca esqueci o número, 81% das enfermidades que nós temos são advindas do nosso emocional. É verdade. Aí acho que a psicanálise que fala isso, que o que você não expressa, sintomatiza no teu corpo. Vai te adoecer. Te adoece. Seguramente. Então, por isso aí eu faço esse link. Exatamente. Muito importante essa questão da gente praticar ainda mais algo assim tão completo, né? Como é yoga, né? Exatamente. Pelo que eu vi aqui é algo muito completo. O trabalho físico, trabalho emocional, trabalha a coisa mais interior, o espiritual. E sabe o que é que trabalha mais e que isso é uma coisa urgente na nossa vida? Trabalhar o momento presente, Wanderlei. Minha área fala sobre isso. Momento presente, porque ou a gente está conectado com o que já passou, com o passado, ou a gente está ansioso pelo que precisa acontecer lá na frente que não aconteceu. Quando que nós só temos o presente? A única coisa certa é que, olha, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um diálogo entre nós, nesse presente, é isso que a gente tem agora. Então, trabalhar o presente é você ajudar o seu sistema nervoso central a estar estabilizado. E isso é muito importante. E baixar a tal da ansiedade, né? Exatamente. Importante demais, verdade. Muito bem. E aí, você tocou num ponto importante, porque eu vejo que o seu trabalho envolve música, aromas, experiências, né, sensoriais. Eu comecei a entender, você falando aqui, eu tinha lido algumas coisas a respeito, mas agora com você aqui, porque às vezes a pessoa falando, tendo um mestre falando, é importante porque vai descortinando de forma bem simples coisas que às vezes são tão complexas para a gente. A minha área é cognitiva comportamental, então eu trabalho sobretudo com o presente. Sim. E mudança de mentalidade e comportamento. Então, esses elementos que você usa, sensoriais, eles fazem esse trabalho também, né? Eles fazem. Olha, Por que é tão importante esse... Eu diria para ti, primeiro, a gente sabe que, como você é um estudioso, você sabe que a música, ela é o último
ela é a última percepção que uma pessoa perde. Vamos supor, se uma pessoa tem Alzheimer, demência, a última coisa que vai embora é a memória Eu sei, musical. eu tenho isso em casa. Minha sogra, ela tem Alzheimer, está na Pois última é. fase. Hoje é aniversário dela, eu peguei o violão, cantei parabéns e ela demonstrou emoção. Exatamente. Então, Coincidiu essa fala aqui agora. exatamente. E a música, ela traz isso. O aroma também traz essa conexão. Mas é importante. É uma ativação, então, É né? uma ativação, mas na realidade, assim, ó, a gente anda tão desconectado que a música, o cheirinho, o som, ele entra como um complemento para ajudar a trazer a tua atenção. Mas veja, ele não é o que é de mais importante no trabalho, não é isso. Mas ele entra como um coadjuvante para ajudar essa cabeça acelerada a vir para o presente. Eu tinha um professor de meditação, eu fiz um curso de meditação que eu passei 10 dias em silêncio total. Eu não pegava celular, eu não olhava nos olhos de ninguém. Eu fiquei em silêncio durante 10 dias. Chama Vipassana o nome desse trabalho. E um mestre, ele falava assim, um dos professores, ele falava assim, no início, a nossa mente é um macaco bêbado picado por um escorpião. Imaginou a cena na tua cabeça? Rapaz, Imaginou a cena? sim. Ela não para. E aí a pessoa fala assim, eu não consigo meditar porque a minha mente não para. Não, obviamente ela não para. Mas se você condicionar todos os dias, parar alguns instantes, focar no seu corpo, respirar, vai te ajudar. Aí entra a música, entra o cheirinho, entende? É Sim. nesse momento para ajudar a trazer para o presente. Sim. Começa a acostumar você, todo o seu ser, a voltar de novo para a realidade, que é o presente. Exatamente. É só e o que é nós só o que a temos. gente tem. Muito bem, a conexão tá interessante. E o que é que acontece internamente? Começamos a falar, né? Quando ela começa a se escutar de verdade. Que é a coisa principal que acontece com ela, assim, que ela diz assim, poxa, deu um insight aqui, a coisa está mudando. Primeiro, tem 2 caminhos. Ou a pessoa olha para aquilo, sente aquilo e fala, não quero isso. Porque tem gente que não dá conta de parar e olhar para dentro. Não tem jeito, não tem jeito. Ou ela diz assim, não, eu vou nesse caminho. Porque é preciso muita coragem para você olhar para dentro. Quer dizer que há pessoas que realmente não conseguem, né? Não conseguem. Assim como há pessoas que não conseguem ser hipnotizadas. Exatamente. Justamente porque esse Tem descontrole. Exatamente. Ela não Entende? consegue se concentrar, ela não consegue também ficar Não consegue. mais relaxada. Mas o grande insight é que quando a gente para olhar para dentro da gente, em termos de autoconhecimento, a gente percebe que a gente não sabe nada. Que nós somos aprendizes da vida. Que nós não somos a pessoa mais inteligente, a mais legal. Que sim, nós seremos substituídos. Porque às vezes a gente se coloca num patamar muito alto e vem a vida e mostra o contrário. É verdade. Você colocou uma coisa muito interessante, Silvia, porque eu sempre comparo com o pistoleiro no Velho Oeste. Que a pessoa se acha o tal. Os pistoleiros, o cara era bom pra caramba, mas daqui a pouco aparece um mais rápido que ele. Exatamente. Né? Sempre tem alguém melhor. Tem um irmão meu que ele diz assim, que é uma coisa que é consoladora. Ele diz assim, tem muita gente que está acima de mim, mas tem gente que está abaixo de mim. Então eu estou em algum lugar, né? Exatamente, eu estou em algum lugar. Então eu tenho um lugar que é meu. Então é interessante isso para que eu não me sinta o cara, o melhor dos melhores, mas que eu também não seja aquela pessoa que tem uma autoestima lá embaixo, zerada. Não, eu tenho meu lugar. Exatamente. Eu posso não ser o melhor, mas eu também não sou o pior. Então que isso me console, né? Exatamente. E eu estou procurando sempre melhorar. E uma questão muito importante, que eu digo sempre, eu não me comparo a ninguém, eu sempre me comparo comigo mesmo. Porque é eu que tenho que superar a mim mesmo. Porque o meu lugar, ninguém vai tomar, é o meu lugar. Exatamente. Né? E agora,
Eu não sou insubstituível, que você falou, não sou insubstituível, nem melhor do que ninguém. Mas Deus, ou a força que alguém crê, me colocou aqui e eu tenho que cumprir o meu papel. Pois é, e mais importante, Vanderlei, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a vida da minha família e a vida da minha comunidade? Qual é a minha contribuição enquanto um ser que está aqui nesse plano para contribuir? Quando a gente sai desse lugar egóico de pensar só na gente, na nossa vaidade, no nosso orgulho, a gente passa a olhar a vida diferente, porque o nosso mundo interno, ele reflete o mundo externo. Então, o que eu vejo com os meus olhos. E se os meus olhos mudam, a minha vida muda também. Tudo muda. É aquele pensamento, né, que filosófico bem conhecido, que eu só sei que nada sei. Quando é que eu sei que eu reconheço que eu estou ficando mais sábio, né? É quando eu digo assim, rapaz, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Né? Eu tenho medo, Silvia, de quem sabe de tudo. Eu também tenho. Eu tenho medo de quem sabe de tudo, eu tenho medo de quem tem todas as respostas. Eu gosto de vez em quando de dizer assim, quando alguém me pergunta, tal coisa, eu digo, rapaz, não sei não. Vamos pesquisar. E é tão libertador, não é? Vamos pesquisar, ver se a gente acha, ver se a gente consegue. Eu tenho medo quando o cara diz, tudo tem uma resposta e às vezes você vê que a resposta não é tão resposta assim, né? Mas, rapaz, estou falando aqui com a Silvia Dorian, instrutora de yoga e meditação, facilitadora de experiência de autoconhecimento e uma verdadeira filósofa, né? Nós estamos falando aqui, está muito legal esse nosso bate-papo. Olha, eu vou terminar esse primeiro bloco aqui, vou deixar uma pergunta, mas no segundo bloco nós vamos experimentar aqui kombucha. O Lourinho também vai tomar também uma dose, tá certo? E nós ainda temos que falar sobre o livro dela, está saindo aí, vai ter o lançamento dia 16 de maio, vamos falar um pouquinho mais. Mas Silvia, vou só deixar no ar, você propõe sempre experiências fora do tradicional, né? Isso é legal, como a yoga e a canoagem. O que muda quando o autoconhecimento acontece no meio natural, com a natureza? Não responda ainda. Já a gente volta. Sua mãe merece um momento super especial. Sábado, dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, de volta aos bons tempos, pela primeira vez no Hop. De volta aos bons tempos. Venha para uma noite inesquecível e dançar muito com toda a equipe do De Volta aos Bons Tempos. E mais, uma super produção de som, vídeo e iluminação para você curtir com sua mãe e reafirmar todo o amor e gratidão que sente por ela. De volta aos bons tempos. De volta aos bons tempos, sábado, dia 9 de maio, no Hop. Travessa WE 8, número 122, Cidade Nova, Ananindeua. Informações e reservas 99214 3240. Hop Pig. No sabor que é da gente dá pra sentir. Tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal. Eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial. Tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos,
melhor sabor do Brasil. De volta aqui falando com a Silvia Dorian, instrutora de yoga e meditação, facilitadora de experiências de autoconhecimento, e como eu falei até em tom de brincadeira, mas não é brincadeira, uma verdadeira filósofa, um pensamento maravilhoso aqui, instruções para ajudar a gente a viver melhor e com mais qualidade, isso aqui é importante, né? Então, eu deixei uma pergunta no ar, que você propõe experiências fora do ambiente tradicional, usando a yoga e a canoagem. O que é que muda, Silvia, quando o autoconhecimento acontece na natureza? Vanderlei, o que muda é que nós somos a natureza. Nós não podemos esquecer que nós somos natureza, nós não somos concreto. A selva de pedra vai embrutecendo a gente. E é na natureza, no contato com a natureza, com o pé no chão, tomando banho de rio, sentindo a brisa, o vento, ouvindo os pássaros, é que a gente vai acalmando internamente esse ruído que nós temos. Então a natureza, ela é acima de tudo uma grande médica do ser humano. Vanderlei, nós vivemos numa cidade que a gente está rodeado de águas, de árvores, que chove todo dia e tem gente que não bota o pé no chão. É verdade. Acredita nisso, que tem gente que não bota o pé no chão? Com certeza. Então, quando eu me conecto com a natureza, fora, eu ativo a minha natureza dentro. Inclusive a gente vê que hoje em dia a questão da autoproteção com as crianças, né, a superproteção com as crianças, que se evita isso aí. Mesmo até em casa é complicado, que as crianças não podem pisar no chão, não podem. Quer dizer, isso faz até com que as crianças não tenham, né, as suas defesas, autodefesas. Então, quer dizer, eu penso assim, esse encontro, de fato, com a natureza, acho que era algo que devia ser feito, esse autoconhecimento, a própria yoga, a partir das idades mais tenras, né? Com certeza, nós não podemos privar as nossas crianças, os nossos adolescentes do contato com a natureza. A gente está vivendo um momento tecnológico, onde os adolescentes eles não querem atividades fora, eles querem ficar ali, ó, vidrados no celular, e nós também. E quando você se dá conta, passou o dia todo e você está ali, ó, conectado com aquela rede. A natureza é a única maneira que nós temos de realmente baixar a energia do corpo. E eu não estou falando isso em termos de misticismo, não. Existem estudos, pesquisas, tem um documentário falando sobre o aterramento, sobre a energia do corpo, que nós precisamos colocar os pés no chão para a gente aterrar. Vanderlei, você sabia que tem gente que dá choque? É, né? Tem gente que dá choque. Uma vez, uma moça tocou em mim e ela estava com tanta energia no corpo dela que ela falou, meu Deus, eu tomei um choque. Interessante. E isso é real, você pode buscar informações. Então veja, se a natureza é o recurso que Deus me deu, que nos deu para a gente tranquilizar, por que a gente não usufrui? Aí eu te pergunto, por quê? O que está acontecendo? É porque eu vejo, inclusive, essa questão de que você falou de tecnologia. A coisa está indo muito por um caminho, né? São muitas informações de forma rápida, tudo é muito rápido. Quer dizer, as coisas são tão rápidas que a gente, às vezes, se conecta muito com muitas pessoas, ao mesmo tempo se conecta com muitas pessoas pouco. E para piorar, se conecta com a gente mesmo muito menos. Pronto. Estamos Não sei se deu para entender. É isso mesmo. Vai fazer jogo de palavras, de vez em quando aí o negócio pega. Mas é por aí que eu vejo isso mesmo. essa situação nossa.
Por falar em conexão, eu estou aqui com a kombucha. É a Flora Kombucha. É a Flora Kombucha artesanal. É criação sua mesmo? A kombucha, ela é um probiótico, ela é uma bebida viva. Sim. Ela tem como base uma simbiose de levedura e bactéria, que ela age diretamente no intestino. Então, se eu tenho um intestino saudável, eu tenho saúde. Tanto é que estudos dizem que o intestino é o segundo cérebro. Sim. Se o meu intestino não funciona bem, isso vai interferir em todo o meu organismo. A kombucha... Os problemas, inflamações, Tudo. do corpo todo começam aqui no ventre. Né? Exatamente. Se você tem uma colônia de bactérias grande no seu intestino e a kombucha ajuda nisso, aí você vai ficar com a saúde legal. E ela é uma bebida tão saudável que na China ela é chamada do chá da imortalidade. Olha aí. E os bichinhos vivem bem, né? Exatamente. Eu vou provar. E você vai tomar junto comigo? Vou tomar junto. Lourinho. Se você observar, ela é uma bebida gaseificada naturalmente. Eu prestei atenção aqui. Isso. Quando você serve, ela cria aí essas bolinhas como se fosse um espumante, mas ela não contém álcool. Apesar de ser uma bebida fermentada, ela não contém. Tá bom aí pra você? Tá ótimo. Eu estive em janeiro na Colômbia, em Bogotá, mais precisamente. Fui para outro lugar depois também, mas San Andrés, né? Uhum. E eu tomei lá em Bogotá uma kombucha. Eu vou ver aqui se é diferente. A gente vai ter que brindar esse diálogo. Vamos brindar. Então, para todo mundo, saúde. Literalmente saúde, estamos bebendo saúde. É verdade. Deixa eu ver aqui. É mais gostosa do que a que eu tomei lá, hein? Lourinho, que é o astro do rock, eu digo que ele é astro do rock porque ele é enjoado demais. Ele só gosta, enjoado no bom sentido, que ele só gosta de coisa top, tá? Ele falou pra mim, Wanderlei, é muito bom essa kombucha. Mas, meu amigo, é o seguinte, olha, quem me conhece sabe, se eu não gostar de uma coisa, eu tinha tomado só um gole. Eu ia, como diz aqui no Pará, eu ia tirar a bronca, mas como eu gostei, eu vou tomando aqui devagarinho. E eu vou conversando e tomando, tá? Tá, mas é o seguinte, onde é que eu encontro para comprar? Tá à venda. Vai ficar disponível o meu contato, o meu direct, mas ela pode ser encontrada no Mercado Puro Natural, uma loja que tem na Brás de Aguiar e tem na Vandencock, assim como no restaurante Govinda, que eu sei que você é cliente do Govinda também. De vez em quando eu vou lá no Govinda, é bom demais. Exatamente, lá com o Francisco, ele também fornece. Tem que trazer esse pessoal do Govinda. É verdade. E vai ter o lançamento do livro, né? O livro. Isso. Aí você tocou na parte mais delicada do meu coração, esse livro. Né? Por que a parte mais delicada do seu coração? Porque livro. Quando eu escrevi esse livro, ele se chama Meu Filho Namora com João e Minha Filha com Maria. Eu tenho um casal de filhos que são a coisa mais importante da minha vida, e os dois são LGBTs. E isso nunca foi uma questão na nossa vida, e eu via quanto isso impactava na vida de muitas famílias e de muitas mães, quando era revelado, elas descobriam, enfim. Então, quando eu escrevi esse livro, o meu objetivo, Wanderlei, é ter esse acolhimento aos pais, porque veja, não é uma situação fácil para os pais. Quando você descobre que seu filho, sua filha... Bom esse olhar, muito bom esse olhar também. E esse lugar, ele nos leva ao entendimento de que o que a gente sente no impacto da revelação é um impacto. Porque quando você tem ali o seu filho e você vai educando o seu filho,
você projeta na sua cabeça, no seu coração, aquilo que você idealiza, é um filho idealizado. Meu filho vai casar, minha filha vai casar, ter filhos, e isso e isso. E quando acontece essa revelação, a pessoa é como se o mundo caísse. Os teus castelos caíram todos. Todos eles. Ruíram todos. Né? Aí vem a grande dificuldade. O que eu faço o que eu vou fazer agora, meu Deus? Pensa na família, na congregação, nos amigos, pensa no entorno todo. Sim. Do que eu vou fazer. Então você veja, é uma situação muito delicada, mas é uma situação real. E hoje eu conversando com o Vanderlei, aqui no estúdio, antes de começar, ele viveu uma situação onde uma mãe liga para ele. Sim. E sabe qual foi a resposta que o Vanderlei disse, meu Sim. amigo? Ame. Ame seu filho pelo que ele é e não pelo que você gostaria que ele fosse. Só o amor é capaz de mudar o olhar. Com certeza. E quanto mais nós acolhermos os nossos filhos na orientação que eles querem para a vida, mais a gente vai dar para eles a oportunidade de viver de forma íntegra. Porque você negar, brigar e afastar um filho é você causar uma dor da não aceitação, do não reconhecimento e do não amor. Sim, sim. E veja, são os nossos filhos. Eu sei que muitas mães e pais se preocupam com o que a vida vai fazer. Sim, continue. Só que o mais importante é o que é que eu vou fazer. Sim. A gente tocou nessa questão antes, né? Um pouquinho. E uma das coisas que mais acontecem, e a gente fala um país como o nosso, e que se diz cristão, na sua maioria, seja católico, seja evangélico, né? Então, mas nós não aprendemos ainda conviver com o diferente. Não só na questão sexual, em todas as questões. Conviver com o diferente. Agora, é muito importante, acrescentando, quando é diferente, quando acontece com alguém de fora e eu não estou passando pela situação, é fácil Falar. para que eu atire uma pedra, né, ou uma dezena de pedras, mas quando acontece dentro da minha casa, da minha família, então como eu lhe falei realmente antes, recebi várias ligações, a primeira que eu recebi foi essa que eu falei, e a senhora ela ficou muda do outro lado, porque ela falou pelo telefone, eu falei para ela, ame, ela ficou muda. Depois ela foi se reconectando, né? E foi o que me veio de primeira, porque ela me pegou de surpresa. Ela ligou para o programa de rádio, eu acabei o programa, disse, eu quero falar com esse homem. Quando eu atendi, ela falou, você tocou em algumas coisas, que eu tinha falado algumas coisas de aceitação. Eu disse, mas como é que eu faço? A minha filha é lésbica, fiquei sabendo que ela é lésbica. Como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer com ela? Então, acostumada a ouvir certas coisas duras demais, que eu não quero nem citar aqui. E aí, quando ela ouviu isso acalou. Ela ficou sem um tempo, uns 30 segundos, parada, pensei até que tinha caído a ligação. A senhora está ainda aí? Estou. Pois é. Mas é o que se pode fazer. A gente não tem poder de mudar ninguém. Então, na fé cristã, o próprio Jesus disse que só quem muda é Deus. Então, se Deus, que é Deus, não mudou, eu vou mudar? Então, se eu não consigo mudar, eu tenho que aceitar. Aceitar a pessoa, ainda que na minha fé eu discorde de práticas, mas eu posso e devo aceitar a pessoa como ela é. Inclusive, claro, se eu aceito ela como ela é, eu vou ter que engolir as práticas dela. Tenho que aceitar, porque isso é o amor. Eu vou até onde eu posso mudar. Se eu não posso mudar, eu vou aceitar. Né? No outro ângulo, eu tive minha mãe, várias questões, que ela era muito rígida, e várias questões que eu discutia com ela pelo telefone, que ela morava em Salvador e eu aqui, eu ia para a faculdade e eu falava com ela no telefone na hora de 1h da tarde. E muitas vezes eu discutia com ela. E eu me aborrecia e ela se aborrecia. Minha mãe caminhando para os 90 anos. Eu pensei comigo, era uma questão de fé, que eu pregava a graça de Deus para ela, ela naquela coisa de muita
legalidade, tudo, né? Ela não tinha nem certeza se ela era salva ou não. Eu digo, mamãe, quem salva é Jesus. Daqui ela concordar, daqui a 2 minutos ela já falava de novo que eu vou ver se eu me salvo e não sei o que. Eu digo, mas mamãe, pensei um dia quando eu ia, antes de ligar para ela, eu pensei, minha mãe vai fazer 90 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou ter minha mãe comigo, eu estou sendo um babaca, discutindo com ela, quando que o que ela precisa agora é ser amada. Ela não vai mudar, Vanderlei. Eu falando, como eu gosto de brincar, de mim para mim mesmo. Se ela não vai mudar, então quem tem que mudar é você. Então naquele dia eu decidi, eu ensino para as pessoas isso, onde eu dou palestra, onde eu falo, a partir desse dia eu resolvi aceitar a minha mãe com a crença dela, do jeito dela, abraçá-la da maneira que ela era, e foi assim até o final. E ela faleceu e eu não fiquei com aquela coisa, poxa, mas eu fui tão duro com a minha mãe, aí eu fiz coisas com a minha mãe que não era para eu ter feito. Se eu não tivesse tomado essa atitude, eu teria essa dor de consciência. E que eu não tive. Eu fui feliz em saber que eu pude amá-la de fato em todos os âmbitos, né? Porque eu ajudava ela financeiramente e tal, mas não estava acolhendo, porque muitas vezes o dinheiro ou o conforto que você possa dar para alguém não é tudo. Não. A pessoa quer a tua presença, a pessoa quer você, né? Então, essa questão aí, eu sei que ela é dolorosa, inclusive para quem passa, as crianças, os adolescentes, sim, os rapazes, as moças, porque nós estamos num mundo que fala que aceita, mas não aceita, né? Hoje o discurso está muito de que tem que aceitar, mas no fundo a maioria das pessoas não aceitam, né? Tem preconceito. Então nós precisamos justamente levar para que as pessoas, ainda que não só na questão sexual, mas ainda que eu não concorde com determinadas coisas, mas eu tenho que entender que do outro lado há uma pessoa, há um ser humano, com o seu modo de vida, com a sua crença, com a sua criação, com o seu caráter, com a sua personalidade, e que assim como eu quero ser ouvido e respeitado, ela também merece e deve ser ouvida e respeitada. Perfeitamente. Acho que é por aí o negócio, né? Então esse livro vai ser lançado dia 16 de maio, lá no Átrio, lá na Casa do Saulo. O negócio é chique, hein? No Quinta de Pedras. Inclusive, agradeço aqui o apoio. O Saulo está me ajudando 100% nesse projeto. Comprou essa ideia, achou maravilhoso e o mais importante, quantas famílias poderão se beneficiar com esse trabalho. Com certeza, com certeza. Do medo à aceitação, um caminho de respeito e conexão entre pais e filhos. Recomendo para você, é muito bom você tentar compreender as coisas olhando, porque eu sei que muita gente está me assistindo aqui é aquele tipo que olha só por um lado, e a vida não é assim. Então, olhe por outros ângulos, se ponha um pouquinho no lugar do outro. E você, que porventura tem filhos na mesma condição e quer aprender a lidar, a amar seu filho, sua filha da melhor forma, eu lhe já recomendo o livro de quem vive a situação, que aí é maravilhoso. Não só estudou, leu, pesquisou, mas ela viveu e vive a situação. Parabéns, tá? Obrigada, Vanderlei. Parabéns. E apenas mais um ponto sobre o livro, é que o livro ele é baseado em histórias reais. Uma parte histórias fictícias e outra parte, da metade do livro para o final, histórias reais de famílias que, como eu, vivem essa experiência, né? Esse momento. Então, quando você lê, talvez a história que você leia vá de encontro à sua realidade. E aí você vê que você não está sozinho, que não está sozinha. E aí você se conecta e entende que nós podemos ter, sim, muitos finais felizes. Que maravilha. Mais uma vez, parabéns. Olha, Silvia Dorian, escritora. A gente vai soltando as coisas devagar, né? É muita informação. A nossa capacidade mental, às vezes, não está pronta para receber tanta informação, né? Mas o meu tempo está indo embora, mas eu não posso deixar de falar sobre o retiro. Inclusive o Lourinho já participou, ele disse que veio de lá. Leve, né?
E como é que funciona o retiro, Silvia? O retiro é um dia onde você vai viver uma imersão. Essa imersão, ela tem como objetivo principal tirar você da sua rotina, das suas atividades, da selva de pedras, que eu gosto de falar isso. Sim. E ir para a natureza, onde nós vamos trabalhar o autoconhecimento. Numa perspectiva de você perceber como você está e quais são os pontos que você precisa observar. Já tive pessoas que estavam vivendo divórcios, perdas de ente querido, demissão, pessoas foram demitidas, Sim. pessoas estavam em conflito com os filhos pela orientação sexual. Então, cada pessoa que vai, Vanderlei, leva internamente as suas questões e normalmente as pessoas vão porque elas estão precisando. E, Vanderlei, ninguém fala assim, eu estou super bem, super feliz e eu vou num retiro de autoconhecimento. Ninguém fala isso. Normalmente a pessoa está numa situação muito difícil e precisa de algo que ajude a seguir um direcionamento que só ela é capaz de fazer, mas que muitas vezes um ambiente conduzido de maneira respeitosa, profissional, ética, ajuda. E acima de tudo, a natureza. Sim, muito bem. Rapidamente, quais são as atividades lá, basicamente? Nós chegamos cedo, então nós fazemos atividades que vai ajudar a pessoa a se conectar com a terra mesmo, botar pé no chão. Sim, legal. Isso. Depois a gente faz uma prática... Botou, Lourinho? Pé no chão? Botou pé no chão, Lourinho. Milagre, hein? Depois a gente faz uma prática de yoga para principiantes. Então, qualquer pessoa de qualquer idade consegue fazer. Sim. Depois a gente tem um café muito Não é especial. aquele de botar o pé aqui atrás. Não. Depois a gente faz atividade que é a dinâmica de integração. Depois tem um almoço. Depois tem outra atividade mais voltado para entrar mesmo na natureza. A gente faz uma caminhada com uma atividade especial. Nós temos o contato com a água. Então, é um dia para você dizer assim, eu cheguei aqui de uma maneira e eu estou saindo daqui muito melhor. O último retiro foram 30 mulheres e foi uma experiência muito legal. Tá no meu Instagram. 30 mulheres, mas não é só para mulheres não, né? Não é só para mulheres. É porque especialmente ele foi direcionado para o público feminino por conta do Dia das Mulheres. Ah, tá. E quando será o próximo? A data vai ser liberada agora, provavelmente vai ser em junho, final de junho. Mas eu vou disponibilizar nas redes. Isso é importante para a gente divulgar. Sim. E as pessoas participarem. Inclusive, nós já fomos autoconvidados, né, Lívia? Parceria da Amazônia lá, né? Isso. E mais importante, na hora que eu estava falando sobre o trabalho do yoga e canoagem, lá na Ilha do Combu, nós somos parceiros da Amazônia Vaá, que é uma escola pioneira em atividades no Rio. Então, o Paulo e a Jennifer, que são os proprietários, foram idealizadores de muitas atividades que hoje tem várias escolas. Então, a Amazônia Vaá, ela fica do outro lado da Ilha do Combu e a experiência é uma experiência muito diferente. Por quê? Porque ele te leva a ter o contato com a ilha de maneira diferente. Legal. Não é restaurante, não. É uma escola onde você vivencia essa experiência. E ela fica ao lado da sede do Sebrae, bem encostado. Então é um lugar que vale muito a pena ser conhecido. Silvia, já lhe agradecendo, mas pedindo para você deixar uma mensagem aí para quem nos assiste. E aquela pessoa que está se sentindo um pouquinho perdida, o que você falaria para ela? Olha, eu falaria que a vida é impermanente, que a alegria ela passa, a tristeza ela passa, o desespero ela passa, mas o que nunca vai passar é a sua fé em Deus e principalmente em você. Então, se conecte e siga. Ok, Silvia, muito obrigado. Para mim foi maravilhoso esse momento aqui com você, tá? Fiquei muito feliz e espero que a gente tenha outros momentos
como esse aí, falando mais um pouquinho depois sobre o livro, que vai haver o lançamento. Eu quero saber depois como é que foi e como estão os efeitos desse trabalho, que é mais um caminho, né, importante seu como escritor. Vanderlei, eu quero agradecer. Quero dizer que foi uma grata surpresa o que nós vivemos aqui. Quero dizer que, para mim, você foi um grande mestre hoje. Muito obrigada. Nós agradecemos. Você é uma mestra. Tá certo? Muito obrigado, querida. Olha, nós falamos aqui com a Silvia Dorian, instrutora de yoga e meditação e facilitadora também de experiências de autoconhecimento. Sim, o Lourinho está dizendo ali para mim, desesperado, alguma coisa com relação a telefone, contato. E a gente precisa do seu contato para o pessoal falar com você. Antes da gente ir embora. Fale ali para ele. Certo. Bom, as minhas redes, @Silvia Dorian, Instagram, Facebook e TikTok. O meu telefone é 94981116782. É 94, porque eu morei muitos anos no sul do Pará. Sim. E até hoje eu tento mudar de operadora para vir para o 91 e nunca tenho o mesmo número. Eu aguardo contato. Ótimo. Então assim nós finalizamos mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes e eu vou continuar tomando aqui a minha kombucha, tá? Então, um grande abraço, até o próximo Diálogos com Vanderlei Nunes. Sua mãe merece um momento super especial. Sábado, dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, de volta aos bons tempos, pela primeira vez no Hop. De volta aos bons tempos. Venha para uma noite inesquecível e dançar muito com toda a equipe do De Volta aos Bons Tempos. E mais, uma super produção de som, vídeo e iluminação para você curtir com sua mãe e reafirmar todo o amor e gratidão que sente por ela. De volta aos bons tempos. De volta aos bons tempos, sábado, dia 9 de maio, no Hop. Travessa WE 8, número 122, Cidade Nova, Ananindeua. Informações e reservas 99214-3240. Hop Pig.